Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje nós temos mais um encontro de língua portuguesa para você do nono ano. Mas antes disso, mando um abraço a todos os professores de língua portuguesa e os estudantes do nono ano do estado de Pernambuco, e também a nossa professora, intérprete de Libras, professora Joyce Moura. Mas qual será o tema da aula de hoje? Como nós podemos ver na tela, o tema da aula de hoje é estruturas sintáticas. É isso aí, estruturas sintáticas da língua portuguesa. Vamos conhecer por que estruturas, por que sintáticas. Vamos conhecer como se organiza sintaticamente a oração, a frase, o período da língua portuguesa. E é isso aí, e vamos caminhando. Agora trago para vocês uma reflexão, um poema que tem a ver justamente com a estrutura sintática. Esse poema é de Paulo Leminski. Acompanhe comigo. Vamos lá. Como há na tela, o título é O Assassino era o Escriba. Prestem bem atenção na organização sintática que ele coloca nos vocabulários, no léxico. Acompanhe. Vamos lá. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome e era tranquila. Tentou para os Estados Unidos, mas não deu. Prestem bem atenção. A organização deste poema, justamente o léxico, as palavras, lembram o quê? Justamente a análise sintática, a estrutura sintática da língua portuguesa. Quando ele fala em pronome, o adjunto, o sujeito, então vai lembrar o quê? A estrutura sintática de nossa língua. Tanto a estrutura sintática como também morfológica. E ela é importante salientar estrutura sintática, como se relacionam os vocábulos e a sua função dentro da oração do período. E por falar nisso, hoje nós vamos discutir um pouco sobre a diferença entre oração, frase e período. E quando nós falamos de morfologia, estamos falando de classe gramatical, a forma, certo? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. Estrutura sintática. Como há na tela, podemos ver a seguinte questão. Quando eu falar de estrutura sintática, é o conjunto de estruturas definidas por um sistema de regras presentes na língua, que possibilitam o quê? A construção de sintagmas. Nós temos o sintagma verbal e o sintagma nominal. Quando eu falar de sintagma verbal, será justamente o conjunto de elementos que estão em torno do verbo. Sintagma nominal será justamente o quê? O conjunto de elementos, de palavras que circundam o nome. Então vejam só, a construção de sintagmas. Nós temos orações, períodos e frases. E vamos conhecer os termos da oração, os termos essenciais, integrantes, acessórios. E é importante que toda língua ela tenha o quê? A sua estrutura oracional. Na língua portuguesa, a ordem direta da língua é sujeito, verbo e complemento. E vamos conhecer, vamos adiante. Quando eu falar frase, o que é frase? Frase será a mesma coisa de oração, de período? Vamos ver. Na tela nós temos aqui. Frase é um enunciado, falado ou escrito, que apresenta um sentido completo. Olhando para mim, mas o que seria um sentido completo? É um sentido capaz de transmitir uma ideia. Quando eu digo fogo, certo? Você está entendendo que em algum lugar está havendo um incêndio. Então é importante entender sentido completo, frase. E a frase ela pode ter ou não ter verbo. Voltando aqui para a tela, podemos ver a seguinte questão. Vamos lá. Um sentido completo, podendo conter
apenas uma ou várias palavras. Quando eu falei fogo, só há uma palavra e você entende, certo? Que a mensagem é que em algum lugar está havendo um incêndio. Quando eu falo fogo, nós temos apenas um vocábulo. Então é uma frase e é uma frase nominal, porque não há o verbo. Aqui, este exemplo que trago para vocês, na tela nós temos a cereja é uma fruta deliciosa. É uma frase? É. Por que é uma frase? Porque ela tem um sentido completo, porque ela perpassa uma ideia, ela transmite. E ela é uma frase verbal? É. Olha o verbo ser. A cereja é uma fruta deliciosa. Então veja, é uma frase por ter um sentido completo, por transmitir uma ideia. E é uma frase verbal, que nós chamamos de oração. Então é uma frase verbal porque há um verbo, circunda com o verbo. Já quando eu digo fogo, esse exemplo que eu disse, nós temos o quê? Uma frase nominal. Então grave bem, estudante. Frase é um enunciado escrito ou falado que há uma ideia, que transmite uma ideia. E é importante conhecer isso. E é importante entender que a organização estrutural da língua portuguesa, a ordem direta é sujeito, verbo e o complemento. Chamamos de complemento verbal o objeto direto e o indireto. Vamos caminhando. Aqui trago para vocês na tela, nós temos a oração. Vejam só, se a frase é um enunciado de sentido completo, a frase pode ser nominal ou verbal, nós temos agora a oração. Acompanhe comigo. É um enunciado linguístico, cuja estrutura caracteriza-se pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa por um verbo. Veja, nós temos o sujeito e nós temos o predicado. Há predicado pela presença do verbo. Nesse caso aqui é oração porque gira em torno de um verbo. Vejam só. Então, a importância de sujeito, o verbo. Então, é importante entender que nós temos o quê? A oração circunda com o verbo. Voltando ao slide, continuando, nós temos, geralmente, a oração apresenta um sujeito. Nós falamos geralmente porque também existe a oração sem sujeito, certo? Ou sujeito inexistente, chamado. E também nós teremos o quê? O sujeito composto, quando ele possui mais de um núcleo, certo? Então vamos ver aqui. Geralmente a oração apresenta um sujeito, o qual, juntamente ao predicado, forma os termos essenciais da oração. É importante salientar, justamente que quando falamos termos essenciais da oração, nós veremos o sujeito, certo? E o predicado, o sujeito e o verbo. É importante conhecer isso aqui. E vamos caminhando. Olhem só o que nós temos aqui. Gentileza gera gentileza. É uma frase? É, porque ela transmite uma ideia, porque ela transmite um pensamento. A gentileza gera gentileza. Está transmitindo uma ideia. É uma oração? É. Por que é uma oração? Porque circunda com o verbo. Olha aí, gera, gerar. Então nós temos, é uma frase por ter um sentido completo, por transmitir uma ideia. É uma oração porque gira em torno de um verbo, porque há um verbo. Então é importante conhecer frase, oração, frase, sentido completo, a oração ao verbo, conhecer. Vamos adiante. Também falo de período. Mas o que será o período? O que é o período? Na tela, trago para vocês 3 pontos importantes. Vamos ver. O que é o período? É uma frase que possui pelo menos uma oração. Existem os seguintes tipos de período. Então vamos lá aqui. Se eu tenho a oração, eu tenho a frase, o período. Vocês na escola já estudaram o período composto. Mas o que será o período composto? Que se há o composto, também há o período simples. Vamos ver aqui. Na tela nós temos período simples é constituído de uma só oração. Se o período ele é constituído de apenas uma oração, só haverá um verbo ou locução verbal. Vamos ver. Esta oração é, portanto, uma oração absoluta. João ofereceu um livro a Maria. João ofereceu, olha o verbo oferecer, um livro a Maria.
É uma frase? É, porque tem um sentido completo. É uma oração? É, porque circunda em torno do o verbo oferecer. Só há um verbo. Prestem bem atenção. E ela é absoluta. Por que ela é absoluta? Porque não há um outro período. Agora veja embaixo, período composto, constituído de duas ou mais orações. O que quer dizer isso? Ele é constituído por dois ou mais segmentos com o verbo. Por exemplo, comprou e vendeu, duas ações, comprar e vender, dois verbos. Qual a diferença do período composto para anterior? Na anterior, voltando, eu tenho oferecer. Ofereceu, no caso conjugado, só há um verbo, por isso que é o período simples. Já a segunda, comprou e vendeu. Há dois verbos, então período composto. Na primeira, como só há um verbo, nós temos o quê? É uma frase por transmitir uma ideia, é uma oração, é um período, claro, e nós temos o quê? Uma oração absoluta. Por que absoluta? Porque não existe uma outra oração. Aí já embaixo nós temos um período composto, porque há dois verbos. É frase, é comprou e vendeu. Então é importante conhecer. Então frase, oração, período. Então a frase, o sentido completo, certo? Então é justamente isso que nós estamos trabalhando. Quando a gente fala em estrutura sintática, é justamente a função que cada elemento vai desempenhar no segmento, no caso nosso segmento verbal, então sujeito, o verbo, o complemento, entender essas noções. E vamos caminhando. Na tela eu tenho aqui para vocês período simples e período composto. Só para lembrar, o simples formado por apenas uma oração. Eu vou xingar muito no Twitter. Xingar. Preste bem atenção, o verbo. Já o período composto é formado por duas ou mais orações. Vou assistir a Netflix para relaxar, depois estudar, tanto para o Enem. Aí eu tenho assistir, relaxar, estudar. Lembrar que é vou assistir a locução verbal, relaxar e estudar. Então vejam só, numa questão bem mais simples, nós temos período simples, só um verbo, período composto, dois ou mais verbos. Então é assim. Então nesse caso, para você conhecer os elementos da oração, é importante que você entenda essas noções, frase, oração, período, certo? Então vamos caminhando, estudando sempre, lembrando que vocês podem fazer um trabalho, uma análise sintática sobre aliás, um estudo sobre a análise sintática da língua portuguesa e apresentar ao seu professor. Vamos caminhando. Na tela nós temos aqui os termos da oração. Quais são eles? Termos essenciais, sujeito e predicado, que a nossa discussão hoje é sobre os termos essenciais da oração. É importante lembrar. Nós temos os termos integrantes da oração, que são os complementos, o objeto direto, o indireto, o agente da passiva, o complemento nominal, o predicativo do sujeito. Então, essencial, sujeito e predicado. Vimos agora os integrantes e nós temos o quê? Os termos acessórios da oração. Adjunto, adnominal, adverbial, aposto e vocativo. Esses são os termos da oração. Esses são os termos que formam a oração. Então é isso aí, justifica-se aquilo que nós já falamos, estrutura sintática. Então vocês podem estudar com o seu professor os tipos de sujeito, os tipos de predicado, os termos integrantes, os termos acessórios. Hoje vamos discorrer um pouco sobre o sujeito, o que é o sujeito, qual o papel do sujeito na oração. Então é um assunto que nunca se esgota. Caminhando, nós temos a pergunta, mas sujeito? O que é o sujeito? O que é o sujeito da oração? Então, é um questionamento. O que é o sujeito? Vamos ver? Na tela, nós temos aqui o sujeito da oração. Acompanhe comigo. Chamamos de sujeito o ser de quem se diz alguma coisa na oração. Lembrar que a oração tem o quê? Verbo. Veja só, o avião decolou às 10 da manhã. Então, avião é sujeito do verbo decolar. Veja que decolou está concordando
com o avião em terceira pessoa, ele decolou, o avião decolou. Então isso é o sujeito oracional. Vamos ver aqui. O sujeito da oração, na tela temos ainda, é geralmente representado por uma palavra, certo? Geralmente, aqui no caso nós vimos o sujeito decolou às 10 da manhã, só há um sujeito. Nesse caso aqui é o sujeito simples, que nós chamamos. Existe uma relação entre sujeito e verbo. O verbo concorda geralmente com o sujeito, então é importante conhecer. Nesse caso nós temos aqui, o sujeito pode vir antes ou depois do verbo. Veja na tela, sua posição, a do sujeito, é no geral no início da oração, mas pode aparecer deslocado. Por exemplo, aqui nós temos o avião decolou às 10 da manhã. O sujeito está no início, só que eu posso inverter. Interessante lembrar que quando a gente fala de figuras de linguagem, figuras de estilo, existe uma figura de linguagem que vocês podem pesquisar, que é o hipérbato, que é a ordem invertida. Que eu posso dizer, o avião decolou às 10 da manhã ou às 10 da manhã, vírgula, decolou o avião. Então, eu posso inverter a frase, é o que nós chamamos de hipérbato. Então, o sujeito pode vir no início, ou no início quer dizer antes do verbo, ou após o verbo. Veja só na tela. Na tela nós temos ao longe, tocou o sino da capela. O sino da capela é sujeito do verbo tocar, no caso, tocou. Mas veja que a frase está de uma forma invertida. Eu posso dizer, o sino da capela tocou ao longe. Mas aqui a organização frasal aí está em hipérbato, uma ordem invertida. E é importante lembrar disso. Então, vamos lá, vamos aprender. E lembrar que eu falo de léxico. Quando eu falar em léxico, léxico é a palavra. É importante lembrar que o sujeito, ele pode ser morfologicamente sujeito, aliás, substantivo, outra classe gramatical. Então, morfologicamente, o sujeito, que é a sua função sintática, ele pode ser representado por um substantivo, ou uma palavra substantivada, ou um pronome. Nesse caso, quando eu falei o avião decolou, avião é substantivo. Ele é substantivo e ele exerce nessa oração o papel de sujeito. E aqui na tela eu tenho aqui justamente o seguinte, quando a gente fala de léxico, léxico de um idioma é composto pelas palavras, nesse caso semânticas, agrupadas em classes. Nós temos substantivo, pronome, adjetivo, verbos, artigos. Então vejam só, isso aqui é um exemplo de que? Léxico, de palavras. Então substantivo, adjetivo, a questão morfológica. E voltando ao sujeito, o sujeito pode ser representado por um substantivo, por um pronome, por uma palavra substantivada. Você me diz, professor, o que é uma palavra substantivada? É uma palavra que está na forma de sujeito. Por exemplo, cantar é verbo. Se eu colocar um artigo na frente, o cantar é belo. Eu coloquei o artigo, na frente do verbo. O verbo tornou-se, nesse momento, substantivo. Palavra substantivada. É isso. Vamos ver adiante. Aqui no caso, nós temos, vejam só aqui, a representação do léxico, certo? Na natureza, animais matam animais. Vejam só que eu tenho aqui a repetição da palavra animais. Só qual é o sujeito? Na natureza, animais matam animais. O sujeito, o primeiro animal, mata o quê? O segundo, que é animal, que no caso vai ser complemento verbal. Quando vocês estudarem complemento verbal, que nós teremos uma aula específica, vocês verão que é o objeto direto e o objeto indireto. Mas hoje, o nosso papel aqui é estudar sujeito, esse ser que desempenha uma ação, esse ser que mantém uma relação com o verbo, que pode ser representado por uma outra classe gramatical, substantivo, pronome, palavra substantivada. E vamos caminhando. E é importante sempre lembrar esta representação, essa questão morfológica. Quando a gente falar de sintaxe, é o papel, como ele exerce. Morfologia vai ser sua forma. Gravem bem. E vamos ver aqui
mais uma vez, trago para vocês, escutem só, aqui eu falei a representação lexical do sujeito. O sujeito, certo? Esse ser que mantém uma relação intrínseca com o verbo, ele pode ser representado por um numeral, pronomes, pronomes pessoais, substantivo ou palavra substantivada. Numeral 1, 2, 3, pronomes, certo? Pronome pessoal, de tratamento, palavra substantivada que eu já falei. O que é uma palavra substantivada? Palavra substantivada é aquela que ela se torna um substantivo porque, em geral, há um artigo ou um outro determinante em sua frente. O cantar, meu cantar. O cantar e meu cantar, palavra substantivada. Veja só aqui este exemplo que eu trago para vocês. O menino jogou a bola em cima do telhado. Menino é o quê? Substantivo, certo? Menino é o substantivo e menino é o sujeito. Quando eu falar de morfologia, é a classe gramatical. Menino é substantivo. Então, o seu papel, sujeito. Por que ele é o sujeito? Porque tem uma relação com o verbo jogar. É importante lembrar disso. Vamos lá, vamos caminhando. Aqui eu posso dar um exemplo agora sobre palavra substantivada. Acompanhem comigo, vejam só. Aqui eu tenho o iludir era a sua estratégia mais comum. Iludir é verbo, só que na frente de iludir, certo, há o artigo o que está substantivando o verbo iludir. Iludir agora é palavra substantivada. Como assim? É uma palavra que tornou-se substantivo. Eu poderia colocar meu iludir, o iludir, seu iludir. Então vejam só, palavra substantivada é aquela palavra que dentro do texto está assumindo a forma de substantivo, ela foi substantivada. Nesse caso, quem está substantivando é o artigo. Olha esse outro exemplo. Trago para vocês uma outra representação do sujeito através do pronome. Ele era o seu melhor amigo. Ele é pronome. Ele é pronome. Ele é morfologicamente pronome pessoal reto, certo? Do caso reto, e exerce a função de quê? De sujeito. Então, uma coisa é a forma, a classe gramatical. A outra questão é justamente a sua função sintática. Olha este outro exemplo aqui que nós temos. Aquele era o seu pedaço de chão. Aquele morfologicamente é um pronome, certo? Ele é um pronome morfologicamente e sintaticamente ele é o sujeito. E é isso aí, justamente a gente conhecer essa relação entre sujeito, certo? Entre o período. Veja essa última aqui. Os 10 foram eliminados do campeonato. 10 é numeral, só que na frente de 10 nós temos um artigo. E esse artigo está substantivando o numeral 10. Gente, vejam só, nós estamos aqui justamente nesse debate sobre estruturas sintáticas. Conhecer o quê? O sujeito, conhecer o substantivo, a classe gramatical, o adjetivo e outras mais. Lembrar que nós vimos hoje o quê? Frase, oração, período. Nós vimos o sujeito. Quem é o sujeito? Existe o simples, o composto, certo? Então é isso aí. E para terminar a aula, mando um abraço a todos os nossos estudantes de língua portuguesa do Estado. Mais uma vez a Joyce Moura aqui, professora, certo? De intérprete de Libras, a Ronaldo aqui do som e a todos vocês. Agora vejam só, é importante salientar que esse assunto não se esgota agora, porque vocês vão pesquisar os tipos de sujeito simples, composto, desinencial, sujeito inexistente, sujeito indeterminado e observar qual o papel do sujeito dentro da oração e qual a diferença entre a questão, os tipos de sujeito. O que é um sujeito inexistente? O que é o sujeito indeterminado? E é isso aí, conhecer essa função. E o importante não é só conhecer a função, conhecer qual o papel dela dentro do texto, certo? O que é que ela é e qual é a semântica, qual é a questão estilística e apresentar ao seu professor. Lembrar disso e lembrar bem, tá certo? Então, mais uma vez na tela, para fechar aqui, certo? Nós temos essa representação
do sujeito, certo? Nesse caso aqui, sujeito formado por uma palavra o quê? Substantivada. Então vamos adiante. Por hoje é só. Fique conosco aqui no EducaPE. Um forte abraço!